Do dia, desta vez pela voz do Pedro Luís Pereira, que é diretor da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, mas ele próprio também terá a sua oportunidade de se apresentar de forma mais aprofundada e que nos vai falar sobre a cannabis medicinal no Brasil, a partir da experiência da Santa Cannabis, penso eu. E bem-vindo e obrigada pela tua presença. Ok? Bom dia a todos. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Pedro Luís Sabaciauskas. Eu farei essa explanação em brasileiro. Sim, brasileiro, porque a nossa língua é verdadeira, é uma mistura de português com tupi-guarani, e tentarei falar pausadamente para que todos possam compreender. O que para mim é muito difícil, pois sou um pouco ansioso e estou um pouco nervoso, mas acho que vou conseguir porque já tomei as minhas gotinhas hoje, então eu acho que eu vou conseguir. Bom, eu vou começar, o título é Cannabis Medicinal no Brasil, a importância das associações, legislação e perspectiva, mas eu vou começar lendo uma carta de todas as associações. A gente quer aproveitar a oportunidade de estar aqui fora e trazer o que está acontecendo no nosso país, além dos limites nacionais. E para isso a gente juntou todas as associações envolvidas no processo de regulação do Brasil, e elas escrevemos um manifesto junto, e é esse manifesto eu me comprometi de ler aqui, e nesse momento eu não represento só a Santa Cannabis, eu represento todas as associações brasileiras através do guarda-chuva da FEBRACAN, que é a Federação Brasileira de Cannabis Medicinal. Bom, desde os primórdios das civilizações, o uso de plantas ou de suas partes para tratamentos de diversos males e doenças tem feito parte da cultura dos povos. Partindo de conhecimentos empíricos, estudos mais profundos com as plantas de potencial terápico têm identificado componentes bioativos diretamente envolvidos no tratamento de pacientes. Com acúmulo de conhecimento em torno da imensa aplicabilidade de fitoterápicos em tratamentos diversos, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem destacado a necessidade de valorizar a utilização de plantas medicinais desde a Declaração de Alma Ata de 1978. No que tange ao nosso país, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas constitui parte fundamental das políticas públicas do Brasil e foi elaborada visando o uso sustentável da biodiversidade brasileira com fortalecimento da agricultura familiar e da economia solidária. Aspectos jurídicos. O uso medicinal da cannabis sativa avança no mundo. No Brasil, por iniciativa dos pacientes, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passou a criar regulamentações a respeito do tema. Em 2014, a Anvisa foi obrigada, por decisão de caráter liminar, a autorizar a importação do extrato de cannabis sativa rico em canabidiol para tratamento de epilepsia refratária em crianças. A Justiça Federal da Paraíba, que é um estado brasileiro, através de uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, determinou que a Anvisa autorizasse a importação de extrato de cannabis sativa para 16 pacientes. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra a União e a Anvisa, e a sentença manteve a liminar e hoje é objeto de recurso do Ministério Público Federal e da Anvisa. Em 2016, as famílias começaram a impetrar habeas corpus preventivo para cultivo da cannabis para uso exclusivamente medicinal, de pacientes que possuem indicação médica para o uso. Hoje já são mais de 50 decisões autorizando pessoas a cultivar cannabis em casa. Sim, hoje a gente já tem 50 brasileiros plantando cannabis em casa. Houve também a primeira decisão judicial. Essas decisões foram feitas através de um grupo chamado Reforma Drogas, muitas delas através do grupo chamado Reforma Drogas, eu diria que a maioria, que é um grupo coletivo de advogados que trabalham com a lei antiproibicionismo e ajuda muito na causa canábica no Brasil. Houve também a primeira decisão judicial favorável para uma associação de João Pessoa, Paraíba, para o cultivo e fornecimento de óleo de aproximadamente 151 associados na época.
Eu vou falar sobre essa associação, onde ela está com 3.000 pacientes. Aspectos técnicos e científicos. Muito se fala do uso apenas do canabidiol, como composto isolado, purificado ou análogo sintético. É preciso informar que há evidências de que extratos brutos de cannabis, full spectrum, planta inteira, ou que produz o efeito entourage detectado pelo Rafael Michula em Israel, eles são muito mais, dão resultados muito melhores do que o isolado e o sintético. Isso tem que ficar claro e a gente tem que bater nessa tecla bastante, porque senão a gente vai ser engolido pela indústria farmacêutica internacional. Eles possuem efeito superior aos medicamentos isolados ou análogos sintéticos. O uso da planta in natura é mais seguro do que o uso da substância sintética. Muito mais seguro, diga-se de passagem, porque não tem testes nenhum com sintético ainda, e é uma maneira que a indústria achou de driblar a planta e tentar fornecer o remédio nas farmácias. Recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil discutiu os aspectos jurídicos da regulação do uso medicinal da cannabis e foi unânime a defesa sobre a necessidade do cultivo para pesquisas científicas e fins medicinais. A Fiocruz, que é uma instituição nacional reconhecida internacionalmente, tem realizado uma série de estudos, diversos eventos e seminários relacionados à planta cannabis. Conclui-se que existe uma urgente necessidade de regulamentação da cannabis e que isso ocorra sob um aspecto humanitário e social. Somos um país continental e não podemos ficar impedidos de realizar o cultivo para fins medicinais e de pesquisa científica. Pelo potencial tecnológico envolvido, trata-se de uma questão de soberania nacional. Aliás, é uma questão de soberania nacional para todos os países, eu diria. O papel das associações. Bom, diante da inércia e da omissão de todos os poderes, bem como exigências duras da Anvisa, as associações praticam desobediência civil, visando garantir a saúde dos seus pacientes associados. Bom, era isso. Esse é um manifesto que eu me comprometi junto com meus colegas, com os meus pares do Brasil, a ler aqui, porque a ideia é transformar o que está acontecendo aqui num alerta para a mídia nacional nossa e mostrar para o governo que a gente está saindo das fronteiras nacionais e berrando para o mundo que o que eles estão fazendo é uma injustiça. As associações envolvidas nesse processo, as 3 primeiras que eu gosto muito, que foram as pioneiras, que foram corajosas, que meteram a cara e deram a cara para bater, foram a Abrace, a Cultive e a PEP. A Abrace é a única que tem autorização da Justiça. Hoje ela atende 3.000 pacientes. Ela começou no interior da Paraíba, num bairro muito pobre, enfrentando polícia, correndo risco de ser preso. Hoje trata 3.000 pacientes. A Cultive é do Cassiano Teixeira, é um cara fenomenal, é um guerreiro, um cara que eu me espelho muito. A Cultive é da Cidinha. A Cidinha é mãe de uma criança que tem problemas degenerativos, neurológicos, e ela começou com a filha, conseguiu o habeas corpus, começou a plantar e ensinou outras mães a plantarem, a fazerem o óleo. Também é uma guerreira, que é o mesmo caso da PEP, que é da Margarete Brito, que também é uma guerreira que vai para frente da TV brigar, já se disponibilizou a ser presa, mas ainda ninguém teve coragem de prendê-la. Por favor. Aí dessas 3 nasceram várias. Dessas várias que nasceram, são 25, são 3 mais 22 que nasceram, 25 ao total. Dessas 25, a gente tem a Abracan, que é de Fortaleza, Ceará, do Thomas Dieter, que é o representante é o Thomas, a Agape do Yuri, um menino excepcional, de Goiás, tem a Reconstruir, tem a Provida Cannabis, tem a Repense. A Repense não é uma associação, a Repense é um diretor de cinema que lançou a campanha Repense, vale muito a pena ver esse vídeo. A SBEC é um centro de estudos canábicos, ela ajuda os médicos a receitar, ensina os médicos a receitar, porque isso é um grande problema. A Abra Cannabis, que é do Rio de Janeiro, a Aliança Verde, que é de Brasília,
que é voltada ao mercado fitoterápico. Eles têm grandes estudiosos do mercado fitoterápico, e a AME, que é de Pernambuco. E aí nasceu a Santa Cannabis. A Santa Cannabis é filhote daquelas 3 primeiras que eu mostrei. Bom, qual é a importância das associações? Sem as associações, o debate no Brasil não estaria acontecendo ainda. Foi as associações que chamaram a responsabilidade e começaram a cutucar o governo, as instituições e a opinião pública para mexer, né? Então a gente levantou o debate, as associações se arriscam pela saúde dos familiares e dos seus pacientes, agiram na desobediência civil, convencem os médicos a receitar. Isso é uma parte muito difícil. Aqui está o gargalo, está aqui. Ter médico para receitar é muito difícil, mas a gente está conseguindo. A gente já conseguiu abrir 24 médicos no Brasil, no país inteiro. Chegamos a lugares onde o preconceito era grande. A gente hoje trata Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, tudo com desobediência civil, por incrível que pareça. A gente atende todos os tipos de religião, evangélico, católico, candomblé, qualquer religião, e a gente tem casos de evangélicos que o pastor disse não e a mãe disse sim, que é o filho. Ninguém segura uma mãe. Políticos, a gente hoje atende uma senadora, um deputado, então a gente está conseguindo entrar em meios juízes, médicos. O engraçado é que a gente tem um médico que ele não receita, mas ele usa lá num parente dele. É muito louco isso, porque eles têm medo também, eles têm muito medo. Provocamos as autoridades a nos ouvir e principalmente levamos qualidade de vida aos pacientes, que esse é o nosso foco. É isso, muito obrigado.